AFA 2006. Uma partícula de carga Q e massa m penetra perpendicularmente às linhas de força de um campo elétrico uniforme E, aí aqui ele fala um dado muito importante, com a menor velocidade suficiente para sair sem tocar as placas, como mostra a figura abaixo. Ele pergunta a velocidade com que ela deixa o campo elétrico. Então vamos com calma aqui. Então a ideia é a seguinte, a ideia dessa questão. Você tem as duas placas de um campo elétrico, de um capacitor, na verdade, né? As duas placas de um capacitor, por exemplo. E aqui na metade do caminho, eu vou jogar uma carguinha. Vou dizer que essa carguinha ela é positiva, de carga Q, e que tem um campo elétrico uniforme aqui para baixo. Vou chamar esse campo elétrico uniforme de E. O que acontece é que, dependendo da velocidade com que essa partícula é jogada, ela pode ficar colidindo, olha, se eu coloco uma velocidade muito pequena, ela colide aqui. Se eu coloco uma velocidade um pouco maior, ela vai um pouco mais para frente. Chega a um limite de velocidade que ela passa exatamente tangenciando, deixa eu ver se consigo desenhar assim, exatamente tangenciando a minha borda. Então esse daqui seria o limite de velocidade com que ela é jogada para ser tangenciando a borda. Vou chamar essa velocidade de V0. Observação, ele não deu o valor de V0. Você vai ter que descobrir. Fechou? Se eu jogo com velocidade maior que V0, ela vai conseguir passar e sair dessa região de boas também. Fechou? Então eu tenho que descobrir esse valor de V0 a princípio, antes de descobrir qualquer outra coisa. Ele deu os seguintes dados. Ele disse que essa distância aqui, que seria a distância vertical que ele vai percorrer, vale d sobre 2, né? Então, essa distância vale d sobre 2. E a distância que seria a distância horizontal que ele vai percorrer aqui, essa distância horizontal vale L. Ele falou que vale L. Fechou? Então, vamos tentar, de alguma maneira, primeiro descobrir o valor dessa velocidade V0. Como que eu faço isso? O que eu tenho aqui é que essa partícula ela vai estar sujeita a um campo elétrico E. Então, essa partícula, em qualquer instante do movimento aqui, vai estar sujeita também a uma força elétrica. Quem é o valor da força elétrica? Você pega a carga e multiplica pelo campo. De tal maneira que essa força elétrica, pela segunda lei de Newton, Fe igual a massa vezes aceleração, gera uma aceleração em y, dada como sendo QE sobre m. Mais uma vez, eu decomponho esse movimento, então, que na direção y é um MUV e na direção x é um MU, eu faço assim. Na direção x, eu escrevo o ΔS na direção x é igual a quem? É igual a velocidade na direção x, que é o próprio V0, vezes o tempo t. Nesse caso, para ele colidir aqui, quase colidir na verdade, com a borda da placa inferior, se ele chega aqui em um instante de tempo t, se ele chega aqui no instante de tempo t, ele percorreu na direção x uma distância L. Então, esse ΔSx já é o nosso L. E na direção y? Na direção y, eu posso escrever a equação horária do movimento. O ΔSy vai ser igual a V0yt mais 1 meio de AY, né? 1 meio de AY vezes t ao quadrado. O V0y vale zero, porque ele é lançado horizontalmente. O ΔSy que aparece aqui é justamente o d sobre 2. O ΔSy, que aparece bem aqui, é justamente o d sobre 2. E o AY eu tenho lá de cima, né? O AY eu tenho daqui. E o tempo eu posso tirar da equação aqui de cima. Da equação de cima, o tempo ele é igual a L sobre V0. Então, o tempo, que aparece aqui embaixo, eu pego daqui de cima. Vamos fazer então as continhas. ΔSy é d sobre 2. d sobre 2. Isso daqui é igual. Opa, é igual a 1 meio AY. Quem que é o AY? QE sobre M. Está lá em cima. Vezes t ao quadrado. Quem que é o t quadrado? L quadrado sobre V0 quadrado. Dessa expressão, agora, você isola o V0, porque é ele que você quer descobrir. De tal maneira, esse 2 vai embora, né? O V0 ele vai ser igual a raiz quadrada de quem? De Q
QEL ao quadrado, QL ao quadrado, sobre MD. Então, pronto, você fica feliz, porque você achou a expressão para a velocidade de lançamento, para a velocidade inicial, para o famoso V0, V0. Então, para que essa partícula quase bata na placa de baixo, eu preciso lançar ela exatamente com essa velocidade. Em uma velocidade menor, ela vai colidir antes. E em uma velocidade maior, agora que eu descobri o valor de V0, eu vou olhar para a pergunta da questão. Ele quer saber a velocidade com que ela deixa o campo elétrico. Então, a velocidade nesse pontinho bem aqui. Nesse ponto, ela tem uma velocidade que possui duas componentes. Vou colocar mV aqui para cima, vai. Uma velocidade que possui duas componentes. Vai ter uma componente na direção x. A componente na direção x é quem? Na direção x, a velocidade nunca muda, é um mu. Então, a componente na direção x é o próprio v0. Só que na direção y vai ter uma velocidade que eu não sei a princípio quanto vale. E essas duas velocidades vão compor a velocidade resultante, que é quem ele está pedindo. Então, essas duas velocidades juntas compõem a velocidade, que seria a velocidade que eu quero saber. Quem eu quero calcular, então, é esse Vzinho. Como que eu calculo o Vzinho? Vzinho é igual a raiz quadrada de V02 mais Vy ao quadrado. Por Pitágoras, né? Seria a soma de dois vetores. Falta, então, eu descobrir o Vy. O V0 eu já sei quem é, né? Então, o V0, ok. Descobri ele aqui embaixo. Falta descobrir o Vy. Então, vamos lá. Vou copiar essa questão inteira aqui, só para a gente descobrir o Vy, beleza? Copiar essa questão aqui. Só a figura, vai? Copiar a figura para a gente descobrir o Vy. Cuidado, tá? Essa questão está pedindo a velocidade quando ele sai da placa, o que é um pouco incomum. Geralmente ele pergunta a velocidade entrando, né? Mas ele está perguntando essa daqui. O Vy, eu posso mais uma vez usar a equação horária do movimento na y. Na verdade, a equação horária não. Vou usar a equação de Torricelli, porque vai ser mais fácil. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2ay vezes delta SY. Aí você me ajuda a preencher esses caras. O Vy é quem eu quero descobrir. V0y vale zero, já discutimos hoje, ele é lançado horizontalmente. Duas vezes, a aceleração em y vale QE sobre m. QE sobre m. E o ΔS na direção y é d sobre 2. D sobre 2. Daqui você tira, acabou, né? O Vy ao quadrado, ele é igual a 2QED, esse 2 lembra com esse 2, na verdade, né? Então é QED sobre m. Essa é a velocidade na direção y ao quadrado, né? Então já peguei aqui ao quadrado. Agora você está com a faca e o queijo na mão. É só terminar de fazer as contas. Para calcular aquele Vzinho, eu vou fazer nada mais nada menos do que a raiz quadrada do V0 ao quadrado com o Vy ao quadrado. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1/2, né? Então vamos lá. Eu vou ter V0 ao quadrado é quem? É esse cara elevado ao quadrado. Lembra que eu já calculei a expressão para o V0, né? Deixa eu pegar aqui. Opa! Eu já calculei a expressão para o V0. Então, lembre-se que eu já tenho essa expressão de mão beijada. Eu vou pegar V0 ao quadrado, é esse cara tirando a raiz. QEL ao quadrado sobre MD, mais esse cara, que é QED sobre M. Para que a gente tenha, isso aqui tudo é elevado ao meio, né? Para que a gente consiga somar as duas frações, eu multiplico por D embaixo e por D em cima. Tem, então, o mesmo denominador. Dessa forma, vou ter o seguinte, olha. QE sobre MD eu posso colocar em evidência. Famosa EVS, QE sobre MD eu coloco em evidência. QE sobre MD em evidência. Que multiplica L2 mais D2. E tudo isso estaria dentro da raiz, ou melhor, elevado ao meio, que é a mesma coisa. Fechou? Então essa daqui seria a resposta. QE sobre MD, L2 mais D2, tudo dentro da raiz. Vamos ver aqui. QE sobre MD, L2 mais D2, tudo dentro da raiz. Você marca a letra C.